Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Bruno Werneck e agora você está prestes a assistir um dos cortes de um dos diversos conteúdos que nós produzimos aqui diariamente para te ajudar a fazer parte dos 2% que passam em medicina na universidade pública ou do 1% que passa no ITA. Um grande abraço e bom vídeo para você. Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Como é que nós vamos fazer hoje, tá? Hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente tem mais ou menos 1 hora para bater um papo. Vocês vão fazendo as perguntas. Quem tiver com qualquer problema nos estudos, é só me falar que a gente discute o assunto, tá bom? Tem alguém que gostaria de começar? Quem quiser começar, é só levantar a mão e fazer uma pergunta. Vamos lá, vou chamar o Tadeu aqui então. E aí? Estive aqui com você semana passada, fiz o plano de estudo aí, né, semanal, segui ele essa semana aí, fiz o simulado, só que ao mesmo tempo eu acho que eu devia focar mais em provas. Por que você acha que você deveria focar mais em provas? Porque eu tô assistindo muita aula, eu acho que talvez a aula para mim não tá sendo tão produtiva. Igual eu fiz esse simulado essa semana, eu achei que a hora que eu mais rendi na semana foi fazer um simulado. E lista de exercícios, como é que você foi? Foi tranquilo. Porque a maioria das listas aqui também, eu comecei no módulo 1 essa semana, né? Então tava fluindo tranquilo. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você assistia a aula e depois fazia a lista. E aí você sentiu que você não estava rendendo. E o que te impediu de fazer só as listas? Nada, eu acho que é costume também de estar sempre no cursinho, você acaba... Mas você acha que você precisa fazer assistir as aulas? Não, talvez não. Recomendo então que no caso dos módulos eu vá direto para as listas. Ué. Já tem alguns anos que você está tentando medicina, já tem uns anos que você está fazendo cursinho. A aula você já cansou de ver. Você não precisa assistir mais aula. A não ser que você tenha dificuldade em alguma lista. Aí você assiste a aula. Você vai só nos exercícios. Exercício. No caso, você diz exercícios nas listas ou exercícios entre aulas? Pode começar pelas listas. Por quê? Qual que é a estrutura, né? Esses exercícios entre as aulas são aqueles exercícios de fixação, sabe? Para ver se você prestou atenção na aula. Você só precisa fazer eles se você tiver dificuldade de fazer as listas. A maioria dos alunos que entram aqui com um histórico semelhante ao seu, praticamente não assistem a aula. Eles vão direto nas listas. E no seu caso, tem uma grande vantagem de você ir direto para as listas, que você reforça aquele conteúdo que você sabe mais rápido e você identifica aqueles conteúdos que você ainda precisa melhorar. Você acha, então, que vale a pena eu fiz o horário de estudos montando ele 8 horas por dia, né? Fazendo praticamente separado por matérias. Eu estava pensando em fazer o seguinte, eu vi, acho que uma entrevista algum post do quadro, que você estava conversando com o menino que passou, que ele falou que ele assistia aula, não sei, eu fazia lista de manhã e de tarde ele já ia mais focado para fazer provas antigas. Eu estava pensando em fazer uma coisa parecida. Então, você está falando do Matheus, né? Mas o Matheus, é porque a entrevista pega um trecho, né? E tem algumas partes que às vezes não aparecem. Mas o Matheus, ele fazia muito exercício, tá? E o exercício ele vai te ajudar a ganhar velocidade na hora de resolver as questões, vai te ajudar a identificar mais rápido o que a questão está cobrando, vai te dar familiaridade com as questões, você vai aprender o formato das questões. O que eu estou vendo aqui que você precisa fazer cara, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá e fazer lista. Você realmente assistiu muita aula, né? Você assistiu mais aula do que fez listas. Você tem que ir lá e fazer as listas. Eu estava em 2.0 também, eu estava tentando correr com isso também. Não tenta correr com nada. Se você vai assistir uma aula, assiste a aula. Mas você não precisa assistir a aula, a priori. Você pode ir direto para a lista, entendeu? Esse mesmo horário que você montou, foca em fazer exercício. Você acha que convém, então, passar o dia inteiro fazendo lista? O que vai cair na prova? A prova é uma lista de exercício, não é não? Não, sim, mas é porque, igual, não saiu ainda, né? Mas vai ter a prova, deve ter, né? A prova da UFO no meio do ano. Eu já estava pensando em colocar um dia da semana para ficar treinando para a prova da UFO durante a tarde. Beleza, mas e o resto do tempo? Não, o resto do tempo eu fico fazendo lista mesmo.
Eu achei realmente então. melhor do que ficar vendo aula em 2.0, em correndo. Não precisa. Você vai ficar só agoniado, entendeu? Porque você está ali perdendo tempo. Você vai estar com a sensação de estar perdendo tempo. Só que, na verdade, você está perdendo tempo assistindo a aula demais. Então, vai direto para a lista. Se você fez 1 ano de cursinho, 2, 3 anos, isso aí vale para todo mundo, tá, gente? Fez 1 ano, 2, 3 anos de cursinho, vai direto para a lista. Quando você está na escola, você tem um objetivo na escola de aprender, né? Quando você chega na escola, o pessoal fala assim, você está aqui para se tornar um cidadão, você está aqui para não sei o quê, para não sei o quê. Não, você está indo na escola para aprender. O cidadão você vai formar em casa, junto com os valores da sua família, e pronto. Lá na escola você vai treinar alguns valores que você desenvolveu com sua família, né? Selecionar as pessoas com quem você vai relacionar, e você está lá para aprender. O fim da escola é aprender. No vestibular, o fim não é aprender. O aprender é um meio para você passar na prova. Então, por exemplo, por que eu estou te falando isso? Porque tem muitos alunos que focam em aprender a matéria toda, ter aquela descoberta da matéria que nunca viu e tal, agora estou aprendendo. E aí a pessoa fica 2, 3 anos no cursinho, 4, 5. Você não está no cursinho para aprender, você está no cursinho para treinar para a prova. Aprender é um meio de você treinar para a prova. Entendeu? É uma necessidade. Você só vai conseguir treinar para provas se você conseguir resolver as questões. Para você resolver as questões, você vai ter que aprender aqueles assuntos que você não sabe. Então, você tem que focar em exercício. Às vezes a gente acaba querendo assistir algo que por mais que eu tenha feito vários anticursos, eu não tenho a matéria inteira na cabeça. Eu sou melhor assim, eu não domino tudo. Ninguém tem. E assistir a aula não vai te ajudar a dominar a matéria. A aula não ajuda a dominar a matéria. O que ajuda a dominar a matéria é praticar. Para você dominar a matéria, você precisa saber diferenciar muito bem aquilo que você sabe da matéria daquilo que você não sabe. E só tem um jeito de fazer essa diferenciação, que é fazendo exercício, entendeu? Se você pegar as listas aí e for fazendo na ordem, tu não tem erro. Aí você recomenda que a lista que eu tirar, por exemplo, menos de 80% ou menos de 70%, vai lá e assiste. Menos de 80%, você vai lá e tenta refazer as questões. Se você tirar uma nota muito baixa numa lista, aí você vai assistir a aula, entendeu? Fazendo as listas, você vai sentir a necessidade de assistir uma aula ou não. Você vai sentir, sei lá, logaritmo. Aí tem uma questão lá que você não conseguiu resolver. Aí você vai ver a aula e aí você vai lembrar, assim, eu não sei fazer direito, como é que é aquele negócio que chama mudança de base. Aí você vai lá assistir a aula de mudança de base, faz uns exercícios, entendeu? Só que você vai descobrir isso fazendo a lista. Você vai assistir a aula de logaritmo, aí vai chegar na lista de mudança de base, aí você não vai saber fazer. Então você acha que também não vale a pena você focar em pular módulo e já no que você acha que tem mais dificuldade não fazer a lista na ordem mesmo? Você já teve que varrer sua casa? Já. Quando você ia varrer o chão da casa, como é que estava a sujeira? Estava espalhada igualmente pelo chão? Ou você tinha sujeira num lugar e outro lugar estava limpo? Estava espalhado tudo. Mas igualmente, todo lugar tinha a mesma quantidade de sujeira? Não homogênea, né? Mas na hora de varrer, você varria como? Eu varri tudo. Você varria tudo e não era assim, eu começo a varrer ali no canto, depois vou varrer no outro, depois vou varrer no outro, depois vou varrer no outro. Não era assim. Você pegava um caminho e ia varrendo naquela direção, não era? Você ia falando tipo assim, faz de conta que isso aqui é um cômodo da casa. Você começava a varrer assim, né? Sim. É isso que você tem que fazer. Você tem que imaginar o conhecimento como uma grade, com vários quadradinhos. Cada quadradinho é um pedacinho do conhecimento. Aí você tem que ir varrendo ele todo. Aquele lugar que você tiver conhecimento consolidado, você vai só passar rapidinho por ele. Porque aí você vai fazendo na ordem. Uma coisa que eu vou te falar, e que talvez soe um pouco estranho para você e até negativo, mas do jeito que a gente montou aqui, você só precisa fazer na ordem. Você não precisa pensar o que você tem que fazer, entendeu? Você já montou o seu plano de estudos, você já montou aqui, eu tô vendo que você montou o dia inteiro, tá bonitinho, você só precisa seguir na ordem. E digo mais, eu vi que você colocou aqui, química, um dia você colocou de tarde, outro dia você colocou de manhã, eu vi aqui que matemática, um dia você colocou de manhã, outro dia de tarde, outro dia de manhã. Eu ainda colocaria tudo no mesmo horário, entendeu? Como assim? Cara, matemática eu estudo de manhã. Todo dia de manhã você vai estudar matemática. Porque só o fato de você ter que pensar o que você vai estudar, você já está perdendo tempo. Então, se você souber que todo dia você vai estudar matemática, por exemplo, o único dia que você não estuda matemática aqui, não tem. Todo dia você estuda matemática. Então, o primeiro horário da manhã eu colocaria matemática. Porque aí você sabe, não, hoje é matemática. Aí você vai lá para matemática. Aí depois é outra matéria. Aí
onde estudou outra matéria. Você deixa lá o seu quadro de horários pendurado e vai fazendo aquela ordem. O corpo humano, o cérebro humano, ele gosta de rotina. Se você treina o seu corpo, ele faz aquilo ali a vida inteira sem te dar amolação, entendeu? Mas o mais importante mesmo é você fazer lista de exercício. Faz muita lista de exercício. Você acha que agora mais importante eu fazer lista de exercício do que já começar a resolver prova ou uma coisa assim? Eu estava pensando em já dar uma focada, pelo menos um dia por semana, 2 dias por semana em prova. Não, tudo bem, um dia por semana, ok, entendeu? Você pega uma tarde ali para fazer prova. No sábado, você não vai ter simulado todo sábado. Você vai fazer prova. Mas assim, você só vai saber se está na hora de você fazer prova se você souber o seu desempenho nas matérias, entendeu? Entendi. Eu estou vendo aqui, tem várias coisas que você ainda não fez. Você não vai descobrir, se você não começar a fazer as coisas na hora, você não vai descobrir onde está a sua dificuldade, entendeu? Tem que fazer a redação toda semana, fazer muito exercício. Não fica assistindo aula, não precisa ficar perdendo tempo assistindo muita aula, não. Lógico, gente, estou falando isso aqui para uma pessoa que já fez alguns anos de cursinho. Se você está vendo a matéria pela primeira vez, aí é recomendado que você veja a aula, porque senão você vai ficar entrando numa de tentativa e erro. Mas no seu caso, Tadeu, é lista de exercício uma atrás da outra, cara. Tá certo. Isso tem que começar hoje, entendeu? Já começa, lista. Tum, 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 tum. É bom, eu te falo que eu sinto melhor fazer lista. É lista. É fazer lista todo dia. Então, hoje, você já tem o seu horário aí, você vai terminando aqui, você vai fazer lista. Tum, 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 lista atrás de lista, entendeu? Tá certo. Obrigadão aí, Bruno. Nada. Hello. Oi. Você vai fazer qual vestibular, Ananda? Eu vou fazer medicina. Vai, Ananda, como que eu posso te ajudar? É o seguinte, eu sempre estudei bastante. Eu era sempre a nerd da sala. No meu 9º ano, eu já comecei a estudar na escola. Sala vazia que tivesse, eu estudava nela, biblioteca. No meu 2º ano, eu mudei para uma escola que tinha sala de estudos. E eu tocava o barco até umas 8 horas. No meu 3º ano, eu ia até 9h30, 10 da noite. E no meu 1º ano de cursinho, que foi ano passado, eu estudava bastante. Estava assim, sendo o meu melhor ano de estudo de todos. Eu lembrava dos conteúdos, matéria dada estava sendo matéria estudada, eu estava conseguindo fazer os simulados bem. Nos meus 2 primeiros simulados, eu errei 11 e 9 questões, mas depois que começou a quarentena, foi assim, do top do que estava a melhor coisa do mundo, aquele sonho de estudos eu estava conseguindo manter, foi abaixando assim e virou uma tragédia, porque eu não estudava em casa fazia anos. E eu nunca consegui estudar em casa. Final de semana, eu só conseguia estudar se eu estivesse na escola. E em casa, eu nunca tinha tido ritmo de estudo. Casa, para mim, era um lugar de descanso, de ficar com a família, não de estudar. Então, eu não sabia estudar dentro de casa. Aí, eu comecei a tentar pegar um estudo, começar a conseguir estudar. Meu problema não era assistir aula. Assistir aula online eu não tenho problema. O problema é conseguir fazer exercícios à tarde, conseguir revisar o conteúdo. Eu basicamente fui tocando o ano, fui indo, tentando fazer exercício. Eu não estava revisando o conteúdo da aula, eu terminava a aula e fazia, sei lá, eu tinha no máximo umas 3, 4, assim, quando eu conseguia estudar muito, eu fazia umas 4 horas de estudo por dia, além da aula. E foi indo assim até o Enem. No Enem, ainda bem, eu não diminuí a quantidade de acertos, mas foi assim pouquinho. Linguagens eu mantive a mesma quantidade de acertos, humanas eu aumentei 5, matemática eu aumentei só 1 e em naturezas eu ainda diminuí 3 acertos. Eu tive 724 de média no passado, não é uma nota que dá para passar em medicina em lugar nenhum. Então assim, não estou contente com a minha nota, não estou tão decepcionada porque eu não piorei e ano passado não foi um ano perfeito para mim. Basicamente o que está acontecendo. Qual que é o problema que você quer que eu te ajude a resolver? Eu não consigo lembrar direito do conteúdo depois de um tempo que eu tenho a aula e eu não consigo manter muito bem uma rotina em casa. Eu estou tendo muita dificuldade. Eu sempre mantive horário de estudos. Esse ano eu estou fazendo os horários de estudo, toda semana eu faço uma revisão, mas o problema é que eu não consigo manter. Eu não consigo cumprir o horário de estudo. Eu vi seu horário de estudos aqui. Essa semana dei uma estagiada boa, para ver se eu conseguindo ter mais horários vagos, eu tento pelo menos cumprir o que eu planejei. Tem vários erros aqui no seu planejamento de estudos
que a gente pode corrigir rapidamente, assim. Posso compartilhar a tela aqui com o pessoal? Pode sim. Tá, então pega um papel para você anotar. Tá, olha só, esse é o seu horário de estudos, tá vendo? Provavelmente o seu caso é aquele caso que não precisa assistir muita aula. Pode ir direto à lista. Faz sentido isso que eu falei ou não? Mais ou menos. Eu estava escutando você falando dos alunos e de como que era o seu caso. Eu tenho muita dúvida no que eu posso ou não ir direto nos exercícios. Porque apesar de eu não ter, tipo assim, eu não consigo pensar numa matéria que eu nunca vi ou que eu tenho muita dificuldade, porque eu consegui solucionar bastante dos problemas que eu tinha com humanas ano passado. Sempre tive mais facilidade com exatas, principalmente com matemática. Então, assim, eu não sei qual aula que eu realmente posso pular, porque eu comecei a estudar desde fevereiro, já com aulas. Só que no quadro mesmo eu comecei esse mês. Eu tô um pouco perdida, bem perdida. Então anota aí, isso aqui vai ficar gravado lá na mentoria, depois você vai poder assistir se você quiser. Como que você vai decidir se você pode ir direto para a lista ou não? Tem um processo para você seguir, tem um algoritmo. Já ouviu essa palavra algoritmo? Já. Algoritmo é receita, né? Tem uma receita. Como você é uma pessoa que estudou bastante, que tem o hábito de estudar, você só está mudando um pouco o contexto, mas o hábito de estudar você tem. E como você já tirou mais de 700 no Enem, a gente pode assumir que você não precisa assistir todas as aulas. Bruno, como que eu vou descobrir se eu preciso assistir a aula ou não? Aí eu vou te ensinar isso agora. Toda vez que você for estudar um assunto, você vai direto para a lista de exercícios. Você tenta fazer a lista. Se você tiver dificuldade, tipo assim, para cada 10 questões, você consegue fazer no máximo 5, 6, aí você vai fazer as questões de fixação. Se depois de fazer as questões de fixação, você conseguir resolver o resto da lista, beleza, você não precisa assistir a aula. Tá. Se você, mesmo vendo as questões de fixação, não conseguir passar dos 6, 7 na lista, aí você assiste a aula para descobrir como que resolve as questões. Você fazendo isso, você vai conseguir andar mais rápido no conteúdo. Tem uma mentoria que eu falo sobre isso, eu não lembro exatamente qual que é, mas eu já falei isso várias vezes. Então, várias vezes você vai ver isso aí em algum canto. Aí, beleza, então resolveu essa parte aí de como que você vai descobrir se você tem que assistir a aula ou não, beleza? Agora vamos continuar aqui avançando. Olha só, a gente está vendo aqui o seu horário de estudos, e o seu horário de estudos está com tempos de 1 hora. Tá vendo? Para cada matéria. Tem algumas matérias que você colocou tempo demais, tipo sociologia e filosofia. Você colocou 4 horas para estudar sociologia e filosofia. Tem tipo 5 questões disso no Enem, entendeu? Então não faz sentido você estudar filosofia e sociologia tanto. Por outro lado, a gente vê que você colocou 1 hora de matemática na segunda, 2 na segunda, e você só vai estudar matemática de novo no sábado. Você está estudando menos matemática do que filosofia e sociologia. Só que quantas questões de matemática tem na prova? 45. Pois é. Qual é a matéria que você pode tirar a maior nota depois de redação? Então você tem que estudar matemática todos os dias. É que, você lembra que eu falei que eu tenho muita facilidade em matemática? Lembro. Eu consigo assistir basicamente todas as aulas no 2x e ainda pulando partes. E eu dificilmente erro as listas. Então, eu tenho muito medo de eu pegar e avançar demais e ficar com as outras matérias atrasadas. Porque, assim, meu problema normalmente é exata. Eu fechava as provas de exata sem nem ter que estudar muito. Agora, humanos, eu ficava, 2, 3 horas estudando todos os dias e mesmo assim eu ainda tinha dificuldade para fazer a prova. As listas de humanas são as que eu normalmente tiro 8, 7 desses que tem de nota que vocês fazem. Então, eu fico sempre muito na dúvida se eu, apesar de não ter tantas questões, eu tenho um pouco mais de dificuldade e consigo avançar com menos tempo. Então, mas quanto você tirou em matemática no último Enem? 900? Não. 800? É engraçado, porque apesar de eu ter facilidade, eu não tiro nota tão alta assim. Então, é falta de treino isso. Então, vamos resolver esse problema. Você quer tirar 900 em matemática? Com certeza. Então, vamos resolver esse problema. O que você tem que fazer? E se eu estou te falando como que eu estudaria, tá bom? Mesmo tendo facilidade em matemática. Você tem que pegar e assistir a mentoria lá que eu ensino a montar o horário de estudos. Já assisti. Então você vai assistir de novo e vai montar o horário de estudos igual aquele mesmo raciocínio. 2 horas para cada matéria. Às vezes fica muito cansativo,
2 horas de matemática, de boa. De física, de biologia, de boa. Agora, se eu tiver que estudar 2 horas de geografia, dá 15 minutos eu já tô voando, nem sei mais o que está acontecendo na aula. Tenho muita Então dificuldade para de de manter. assistir a aula, vai fazer exercício. Se você estiver fazendo exercício, o tempo passa mais rápido, porque tem a pressão de acertar o exercício. Lembra que eu te falei? A gente começou a conversa falando, você começa pela lista. Quando você for assistir a aula, você tem um motivo para assistir a aula, que é aprender a resolver a lista. Então, essa mentoria de hoje, o tema da mentoria é exercícios primeiro, tá? Então, eu vou, inclusive, para ver quem te pegou isso aí, eu vou pedir, ó, entra lá no Instagram, você vai entrar lá no Instagram depois, vai pegar o último post que tiver lá e vai comentar assim, começar pelos exercícios. Todo mundo que estiver aqui vai fazer isso. Quem fizer isso vai lembrar que tem que começar pelos exercícios, tá? Quem achar que é bobagem, aí não vai lembrar. Depois vai esquecer. Mas, ó, você vai montar um horário de estudos daquele jeito que eu ensinei a montar, seguindo aquele raciocínio. O que é importante? Matemática todos os dias. Você pode estudar 2 horas na segunda, 1 hora na terça, 2 horas na quarta, 1 hora na quinta e 2 horas na sexta. Ou você pode estudar 2 horas de matemática todos os dias, tá? Por quê? Porque você tem facilidade em matemática, como você falou, mas só que você não conseguiu chegar no 900 ainda. Então isso significa que é falta de treino, falta de contato com a matéria, tá? Então você vai fazer matemática todo dia de manhã, estudar matemática. Aproveitar com a matéria que você tem facilidade. Já senta, já coloca o seu horário que você vai começar todo dia às 8. E aí você começa às 8. Se for preciso acordar mais cedo, se tiver facilidade de acordar mais cedo, você acorda. Ó, 1 hora para fazer refeição pro café da manhã tá bom. Mas aí você começa, segue aquele horário lá que eu te falei. Carrega na matemática, 2, 3 horas de redação por semana. Redação está na quantidade boa. Tem 4 horas de redação por semana. Está na quantidade boa. Posso fazer uma pergunta com relação à redação? Pode. Eu posso, por exemplo, fazer das aulas que tem de redação só aula daquelas que você estuda os temas e pular de estrutura? Porque eu já fiz curso no meu terceiro e no meu primeiro ano. Ano passado eu tirei 920 e no retrasado 900. O maior problema que eu tenho assim é basicamente o português. Aí eu tô tentando melhorar com isso também. Tudo bem, isso aí você vai resolver fazendo redação. Se você fizer 2 redações por semana e seguir as orientações do corretor de redação, você vai descobrir o que você precisa estudar e o que você não precisa estudar, entendeu? Então, concentra em fazer 2 redações por semana. Eu vi que você separou 4 horas por semana para fazer redação, beleza. Você pode separar até 3. 1 hora é para fazer redação e um outro bloquinho de 2 horas para você estudar alguma teoria associada à redação e fazer redação. Importante fazer 2 redações por semana. Se você fizer 2 redações por semana e estudar matemática todos os dias, você vai tirar mais de 900 na matemática e vai tirar 900 e tanto na redação. Só isso aí já vai fazer sua nota subir muito, tá bom? E aí o resto, você vai seguir. O mais importante, você segue aquele horário lá que eu te falei, que é aquela aula, tem a mentoria 3. Como montar um horário de estudos que funciona. Você segue lá e monta, coloca as suas prioridades em primeiro lugar, e aí separa em blocos. Então, de manhã, você vai estudar, por exemplo, de 8 ao meio-dia, na parte da tarde, você vai estudar de 2 às 6. 40 horas por semana, durante a semana, tá bom. E o simulado, você joga no sábado de manhã, ou no sábado de tarde, você escolhe. Você vai ter que mudar alguma coisa ou outra, porque é coisa da sua necessidade. Mas, matemática todos os dias, 3 horas de redação por semana, sendo que 2 horas de redação, 2 redações por semana, né? Uma num dia, outra no outro. Física, química e biologia, você vai colocar um peso, que é um peso 3. Você vai estudar de 5 a 6 horas por semana. Geografia vai ser de 4 a 5 horas por semana. Filosofia e sociologia, 2 horas por semana é suficiente. Tá bom. Tá? E faz as coisas na ordem. Aqui, ó, tem aqui um monte de coisa para você fazer. Ó. Matemática, começa do matemática básica. Faz os exercícios. Isso aqui é 75% do que cai no Enem. Faz os exercícios, entendeu? Começa sempre pela lista de exercícios. Se você fizer isso, Ananda, você vai passar. Tá bom. Entendeu? Entendi. Muito Só obrigada. tem uma condição. Você precisa fazer. Tá. Tá bom? Então, monta lá aquele horário, separa os bloquinhos de 2 horas por matéria. Posso fazer mais uma pergunta só? Eu posso, por exemplo, fazer 3 horas de algum conteúdo, mas assim, não 3 horas seguidas. Fazer, por exemplo, 2 horas de manhã e 1 à tarde? Não precisa. Não precisa. Mas pode?
Também não pode. Tá bom. Eu acho que vai te atrapalhar. Eu acho que se você conseguir concentrar 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, é melhor, entendeu? Considerando que você vai começar pelos exercícios. Entendi. Entendeu? Tá bom. Porque 3 horas fica demais, satura seu cérebro. É melhor você pegar e separar 1 hora para fazer num outro dia. Então, vamos supor que você vai estudar 5 horas de física por semana. Você faz 2 um dia, 2 no outro e 1 no outro, entendeu? Entendi. Recomendado é 6, né? Mas tá Fechou. bom? Tá bom. Beleza? Muito obrigada, Bruno. Eu que te agradeço. Aí eu quero que vocês vão lá no Instagram e comenta lá. Escolhe um post e comenta assim. O melhor, o mais importante é começar pelos exercícios. Tá? Pode escolher qualquer post e aí vocês me marcam lá para eu saber que vocês comentaram. Eu vou ter que sair agora. Um grande abraço para vocês. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Até logo, gente.